E o presidente ucraniano, ele foi responder uma questão sobre o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Ele disse que Putin não está pronto para a paz. Vamos ver. We understand that Putin is not ready. I think not ready, but I think that I'm confident that with your help we can stop this war. Corajoso Zelensky, né? Pedir ajuda publicamente ao Trump novamente, Dani. Ele, na verdade, ele não tem outro caminho, outra opção, outra saída, né? O problema é que Donald Trump não tem o que fazer, Donald Trump não tem muito o que fazer, porque se passa a armar a Ucrânia, perde as condições de se manter como mediador de um eventual acordo com a Rússia. Ele passou 2 horas no telefone ontem com Putin, salvo engano, né, Donald Trump. Então, numa conversa que foi confirmada e teve o teor ali mantido em segredo, né, mas foi confirmada pela Casa Branca. Então, se ele quer continuar sendo um mediador, ele não pode armar um dos lados dessa guerra. Joe Biden vinha armando a Ucrânia para ajudar a defender o país. A questão é que Volodymyr Zelensky está ficando sem opções, né? Ele não tem como fazer frente ao poderio da Rússia. A Rússia tem territórios ali que, neste momento, hoje, conquistou a força, né? E hoje os principais negociadores internacionais acham que é impossível que ele simplesmente se retire, Vladimir Putin. E está difícil avançar com esse acordo, a verdade é essa. Então, o Zelensky vai lá pedir armas de novo e o Trump não tem como entregar e se manter como mediador dessa guerra, né? Não tem como fazer isso sem ser uma pessoa. Ele se elege dizendo: eu vou acabar com essa guerra em 24 horas por conta da minha boa relação com Putin. Estamos em outubro e a guerra continua, o Zelensky está no aperto, a Ucrânia foi fortemente bombardeada nesta semana, então houve bombardeios em Kiev, inclusive, capital, que vinha sendo preservada. A situação do Volodymyr Zelensky é delicada e ele realmente está de pires na mão e ele não tem muito o que fazer nesse momento. Agora, se Donald Trump entrega as armas, ele perde as condições de ser mediador do lado de Putin, ou pelo menos se enfraquece, né, como alguém que está em posição de negociar e conversar com os dois lados da guerra. Boa, depois do intervalo, a Dani vai trazer a apuração, bastidores do encontro entre Marco Rubio e o Mauro Vieira, os chanceleres do Brasil e dos Estados Unidos que se encontraram ontem em Washington. Até já. Aqui na internet seguimos ao vivo. Sakamoto, o fato é que o Vladimir Putin não é o Benjamin Netanyahu, né? É diferente a relação do Trump com os dois. É bastante diferente a relação do Trump com os dois, mas os dois conseguiram enrolar Trump direitinho durante muito tempo, né? Enrolar ou mesmo por amizade, por proximidade, no caso do Putin, por admiração, não tenha dúvida nenhuma. A gente tá falando dos três, estamos falando de líderes com tendências autocráticas, na verdade, né? Me admira, inclusive, que o Trump não tenha chamado Maduro para passear também. Porque todo mundo, na verdade, tem essas características semelhantes no final das contas. Agora, o fato é o seguinte, o Trump, quando ele se elegeu, ele prometeu que daria o fim à guerra de Gaza e o fim à guerra da Ucrânia rapidamente. Isso não aconteceu, né? E não vai acontecer tão cedo. O Zelensky já se ajoelhou, né? E isso que o Zelensky fez agora, ele aprendeu de não bater de frente com o Trump, de elogiar e falar, não, dependemos do senhor, é o senhor que vai fazer, é você. Sabe, os europeus aprenderam a puxar bastante o saco do Trump para tentar obter concessão dele no meio desse processo, porque o Trump é também guiado por vaidade. Então, ele fez isso nessa hora e vem fazendo. A questão é que o Putin não vem mostrando, o Putin vem enrolando o Trump. Ele fez aquela reunião no Alasca que foi a melhor, o mais próximo que teve de algo, de um avanço, mas até agora nada. Aí o Trump impõe, vou sancionar os países que comprarem fertilizantes e combustível de você, né? E trigo, etc. Depois volta atrás, depois avança, depois volta atrás. E no caso de Israel, a gente não pode dar ainda o caso como uma vitória. É uma vitória parcial.
Teve libertação dos reféns, parou hostilidades, parou de morrer palestino em grande quantidade. A ONU mesmo fala que Israel continua matando palestino, o Hamas continua matando palestino que está se lascando no meio de tudo, né? Então o que acontece? Tem uma pausa, mas não está resolvido o problema. Vamos ver quando o Hamas tiver que depor as armas para ver se realmente esse plano de paz vai para frente. Então, neste momento, Trump tem um problemão nas mãos, ele quer ganhar o Nobel da Paz, mas ele tem promessas que ele não conseguiu cumprir ainda. O de Gaza está um pouco melhor, vamos ver se isso aqui caminha. O da Ucrânia está longe ainda, como comentou a Dani, tipo, bombardeio em Kiev, sabe? Tipo, isso é uma doideira, né? O aumento de bombardeios na capital, né? E por enquanto, sem perspectiva de paz, Diego.